seu prazer. É seu prazer cumprir o que nos diz. E Então é só cantar e a Cristo exaltar. E sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. vem louvar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Em nós Espírito. agora habita o seu Espírito. E Então é só cantar e a Cristo exaltar. E sua glória encherá este lugar. vem louvar. Vem louvar, vem louvar, Vem louvar. vem louvar, vem louvar, vem louvar, Vem louvar. vem louvar. Fale para as pessoas perto de você, diga assim: olha, precisamos louvar a Deus, mas fale do teu jeito, não precisa repetir as minhas palavras. Insista, precisa louvar. Olha, tem dificuldade na sua vida? Quem tem dificuldade, levanta a mão. Quem tem dificuldade, levanta a mão. Pois é, você que está de mão erguida aí, porque tem dificuldade, igual eu também tenho, precisa louvar a Deus. Quem tem dificuldade, tem que louvar a Deus. Quem não tem dificuldade, esse não precisa de mais nada na vida, né? Eu tenho, preciso louvar a Deus. Levanta os teus braços. Agradeça a Deus agora pelas coisas que ainda não aconteceram na sua vida, pelas bênçãos que você ainda não recebeu. Mas louvo, Senhor. Fala, eu quero te louvar porque a vitória é certa. Eu quero te louvar porque tu vais fazer, Senhor, a tua obra, porque tu és um Deus de poder, tu és um Deus de misericórdia, tu és um Deus que vai aonde ninguém pode ir. Tu fazes das pedras, Senhor, suscitar louvores. Tu podes fazer filhos de Abraão, Senhor, do pó. E tu conheces a nossa vida. Eu te louvo e te bendigo e te glorifico pelas vitórias, Senhor, que tu estarás fazendo na nossa vida, Senhor. Te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor Jesus. Te louvo. Se você quiser acompanhar, pegue a sua Bíblia no livro da 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. E mesmo que você não vá acompanhar com a tua Bíblia, não é? Pode até ser lá a Bíblia no celular, não tem problema. Mas mesmo que você não vá acompanhar, você guarde esta passagem e depois você, quando tiver tempo, leia o capítulo inteiro 20 da 2 Crônicas. O livro das Crônicas é um livro chato. É um livro que foi feito para estabelecer acontecimentos e datas. E apesar dele ser um livro chato, ele tem algumas histórias maravilhosas e tem o registro das datas e dos acontecimentos, o que faz com que a historicidade destas coisas se torne um grande valor para a gente perceber que nós não estamos diante de um romance, de um livro inventado, de uma história bonita, não é de uma história com um pouquinho de verdade e muito de romance. Né? Hoje está na moda também essa coisa de procurar histórias antigas, seitas antigas, e aí fazer um romance dela, pegar pedaços de coisas que aconteceram na história da igreja ou na história das religiões e fazer daquilo um romance.
Glória a Deus, não sou contra, porque o ser humano precisa de um pouco de lazer mesmo. Mas isto não é um romance. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é uma junção de livros com um objetivo teológico muito claro. E o livro de Crônicas tem uma importância muito grande diante disso. Mais do que outros que a gente não consegue nem precisar à época. E no capítulo 20 tem uma história que eu acho que ela é muito importante para o momento que a gente está vivendo. Diz assim, capítulo 20, versículo 1. Depois disto, os moabitas e os amonitas, acompanhados dos maonitas, fizeram guerra a Josafá e vieram informar o rei: uma multidão enorme vinda do outro lado do Mar Vermelho avança contra ti. Ei-los já em Assasson-Tamar, isto é, em Engade. Perturbado, Josafá se dispôs a recorrer ao Senhor e promulgou um jejum para todo Judá. A população de Judá reuniu-se para invocar o Senhor. De todas as cidades de Judá, eles acorreram para clamar o Senhor. E agora, se você quiser pular, eu não vou ler todo o texto, porque daí tem uma parte toda. E no versículo 14 diz assim: então, versículo 14, então, no meio dessa grande multidão, o Espírito do Senhor apoderou-se de Jaziel, filho de Zacarias, filho de Banaías, filho de Jefel, filho de Matanias, um levita da linhagem de Asaf. Prestai atenção, disse ele, homens de Judá e de Jerusalém, e tu, rei Josafá, eis o que vos diz o Senhor: não temais, não vos deixais atemorizar diante desta multidão imensa, pois a guerra não compete a vós, mas a Deus. Amanhã ireis contra eles. Vede, eles subirão pela colina de Cis, e encontrá-los-ei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Não tereis que combater neste caso. Colocai-vos lá e permanecei lá para contemplar a salvação que o Senhor vos concederá. Não temais, Judá e Jerusalém, não tenhais pavor, saí-lhes amanhã ao encontro, e o Senhor estará convosco. Josafá prosternou-se com o rosto por terra, e todo Judá e os habitantes de Jerusalém fizeram o mesmo, em adoração diante do Senhor. Os levitas da linhagem de Cate e de Coré levantaram-se para louvar o Senhor, Deus de Israel, em alta voz. No dia seguinte de manhã, puseram-se a caminho para o deserto de Tecoa. Josafá estava presente na saída deles. Escutai-me, homens de Judá e de Jerusalém, ponde vossa confiança no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus profetas e tudo vos correrá bem. Em seguida, depois de ter entendido com o povo, ele designou os cantores que, revestidos de ornamentos sagrados, haveriam de marchar à frente do exército cantando: louvai o Senhor, pois sua misericórdia é eterna. No momento em que era entoado esse cântico de louvor, o Senhor fez cair numa emboscada os amonitas, os moabitas e os habitantes das montanhas de Seir, que tinham vindo atacar Judá. Foram destruídos. Os amonitas e os moabitas atiraram-se então sobre os povos das montanhas de Seir para um massacre de exterminação. E isto feito, puseram-se a matar uns aos outros. Tendo chegado os homens de Judá à altura de onde se vê o deserto, olharam para a multidão, e eis que lá não havia mais que cadáveres estendidos por terra. Palavra do Senhor.
Vou tentar traduzir só isso, porque leitura às vezes faz a gente perdendo os pedaços. Chega o mensageiro para o rei e fala: rei, os povos fizeram uma aliança para nos matar. Moabitas, amonitas, moradores de Seir, todos aqueles povos preocupados com a nossa vida, invejosos de como estamos vivendo. Se você ler o capítulo inteiro, você vai ver, e um pouco do anterior, você vai ver que era isso que motivou os vizinhos. Os vizinhos ficaram com medo porque acharam que eles estavam fortes demais, vivendo bem demais. Uma boa parte das guerras que a gente tem, mesmo nas nossas casas, elas têm muito deste sentimento fantasioso, daquilo que as pessoas pensam de nós, daquilo que as pessoas acham da gente, e muitas vezes de uma inveja daquilo que às vezes a gente nem tem, não é? Às vezes é aquela história que eu já até contei aqui, de eu estar num retiro, um retiro muito intenso, de muitos dias, eu já não aguentava mais aquela agonia, fui para a capela, cheguei lá e vi um menino assim, todo deslumbrado, e eu agoniado. Chegou na hora do almoço, eu sentei do lado dele e falei: cara, eu estou numa agonia, já não aguento mais silêncio, minhas coisas, meus bichos me mexendo comigo, e você está nessa situação. Ele falou: que nada, eu estava lembrando da minha namorada. Eu achando que ele estava lá adorando, na verdade ele estava lá, era lembrando da namorada. Mas eu falei com ele, outros devem ter falado: aquele cara é que é o homem de adoração, aquele é o cara mais perto do Senhor, não é verdade? E se eu fosse de oração como aquele menino? E ele não estava rezando nada. Então, às vezes, a gente tem essa situação. E aqueles povos se uniram contra Josafá. Gente, para quem não sabe, não existem descendentes de Moabitas, não existem descendentes de Amonitas mais. Os persas que são pessoas bíblicas, que inclusive o profeta Isaías conta a história de Ciro, o persa, que vai salvar Israel, né? A Pérsia dominou o mundo inteiro num determinado momento da história, e dominou Israel também, mas tratou-os bem. A Pérsia existe até hoje, está lá, é o Irã, não é verdade? Então existem vários povos que ainda existem, mas moabitas, amonitas desapareceram. Não existe descendentes, não existe povos descendentes, eles sumiram. O tempo se encarregou deles acabarem. Pois aqueles homens se juntaram contra Josafá e naquele momento eles eram uma multidão. E sabe o que o Josafá pensou? Ele pensou assim: estou frito. Eu não tenho como salvar meu povo. Eu não tenho como proteger meu povo. Ele olhou a multidão que já estava ali na beira do mar para atravessar. Já estava no estreito. Ele falou: eu não tenho, para cá é deserto, para cá é deserto. Para onde eu fujo? Não tenho para onde fugir. O meu povo vai morrer. E aí então ele proclamou um grande momento de oração, de jejum. Mas na cabeça dele: nós vamos morrer tudo. O inimigo era forte demais, grande demais, guerreiro demais e unido demais. Os adversários haviam se unido. Sabe aquela coisa de que às vezes dois que não se dão se unem só para poder destruir um terceiro? Não é? Aqueles que não andam bem, mas em comum eles têm um inimigo, então eles se juntam contra aquele inimigo, depois eles vão resolver suas pendências, suas pendengas. Já viram isso? Nunca viram. Pois aconteceu. E aí, quando eles estavam em oração, o Espírito de Deus veio sobre um cantor, um levitinha, que era cantor. Ele não era nem daqueles que cuidavam do sacrifício, ele não era nenhum daqueles que era filho de Arão, daqueles sacerdotes importantes, ele não era nenhum chefe das grandes tribos, ele era um cantor. Vocês estão me ouvindo aí ou vocês também estão prestando atenção? Vocês aí, ó.
Era um cantor. E aquele cantor, Deus o usou para dizer: vão que vocês vão só para ver, não vão nem lutar. Gente, olha a situação como era grave. Se vocês prestaram atenção, no dia de mandarem embora, o rei não foi junto. O rei não foi junto. O rei mandou um pequeno exército, porque ele considerava perdido. Por que eu vou mandar uma legião de gente? E aí vou ficar mais desguarnecido ainda, porque eles nos cercaram. Mas, em obediência à palavra de Deus, mandou que na frente daquele pequeno exército que ele mandou, para um lugar ruim, porque era um lugar alto, mas se eu quero ir para a luta, eu vou lá para o vale, para chegar no vale. Eles estavam com as costas para o deserto. Então era uma loucura, uma loucura. E eles foram, com os cantores na frente. Os cantores não foram de qualquer jeito, não. Os cantores se vestiram com roupa, ornamentos sagrados. Os cantores estavam revestidos com a sua missão e saíram cantando o quê? Louvado seja o Senhor, porque sua misericórdia é eterna. Existe na Bíblia 4 vezes este salmo. Um no livro dos Salmos, um no livro de Daniel e um no livro do Êxodo. Que a sua, 4 não, 3, que a sua misericórdia é eterna. Foram louvando. Louvado seja Deus, porque a sua misericórdia é eterna. Era este o louvor, e foram em júbilo, diz que cantando em altos brados, cantaram para valer, fizeram seus cânticos. Aliás, quando eu vou louvar, eu gosto muito de louvar, ou em línguas, porque o Espírito Santo me ajuda, ou cantando. Mesmo que seja com a minha voz e com a minha desafinação e com eu mudando os pedaços da letra, porque às vezes eu não lembro a letra inteira, eu ponho aquilo que está na minha cabeça. Porque quando a gente canta é mais fácil louvar. Quando a gente canta, a gente louva. Se você pega uma música de louvor, você vai cantar, é mais fácil. Pois aqueles cantores foram na frente cantando: louvado seja o Senhor, porque sua misericórdia é eterna. E o que aconteceu? Vocês prestaram atenção? Quando eles estavam no caminho, eles confundiram um dos seus aliados, partiram para cima dos seus aliados, mataram seus aliados que revidaram, é óbvio, estavam sendo atacados, começaram a revidar. Os amonitas e os moabitas começaram a brigar entre si, e quando o povo chegou lá em cima, não tinha vencedor, não tinha vencedor, só tinha derrotados, era um mar de cadáveres. Eles não puseram a mão, eles cantaram, eles louvaram, e quem venceu a guerra? O Senhor. Eu não sei qual é o tamanho da batalha que você está vivendo hoje. Eu não sei. Talvez seja uma batalha muito maior do que você é capaz de suportar. Talvez você já tenha tido perdas da guerra, da sua guerra pessoal muito grande, pela falta de entendimento, pela dificuldade de mudança, pela aceitação um do outro, por causa da dor, da doença, da crise. O inimigo pode ser grande demais para você. E aí o Senhor fala: louva e canta, louva e canta, que eu vou para a guerra no teu lugar. Eles não precisavam ir lá para a vitória acontecer. O Senhor disse: vocês vão lá para ver o que vai acontecer e testemunhar.
E voltar e dizer assim, a hora que nós chegamos lá, estava todo mundo morto. A hora que nós chegamos lá, a guerra tinha acabado, a vitória já estava feita. Quantas almas eles perderam? Nenhuma. Na guerra que Josué teve que orar para o sol parar, diz que quando era dia o povo vencia, quando escurecia o povo perdia. A guerra que Moisés ficou de mão erguida, e quando a mão dele baixava, eles perdiam, a mão dele erguia, eles ganhavam, e Ur teve que segurar uma mão, e Arão teve que segurar a outra mão, para ele ficar com a mão erguida, apoiada em duas pedras, segurando por dois irmãos, para que a batalha acontecesse. Quando eu escuto essa narrativa, o que eu penso? Bom, se é uma guerra, na hora que eu estou ganhando, eu estou matando meu inimigo e avançando. Na hora que eu estou perdendo, eu estou morrendo. Significa que mesmo na vitória que Moisés obteve com suas mãos erguidas, mesmo na vitória que Josué obteve, segurando o sol, houveram perdas. Houveram perdas. Nesta batalha não houve perda nenhuma. Nenhuma. Perceberam? Ninguém precisou ir lá morrer. Quando você está numa guerra, você fala, morreram 10 nossos e 1000 deles. Ganhamos a guerra. Mas morreram 10. São heróis, são cantados, são elogiados. Mas aquelas mulheres que perderam seus maridos devem ter sofrido muito. Aqueles filhos que ficaram órfãos devem ter sofrido muito. Os amigos devem ter sofrido também, não é verdade? Nesta batalha ninguém perdeu. E o que fizeram? Louvado seja o Senhor, porque a sua misericórdia é eterna. Louva. Louva. Nós estamos neste mês, que é um mês de louvor pelo nosso grupo, mas é um mês para a gente louvar nas nossas vidas para ver a vitória. Aquele problema sério que aconteceu lá, aquela luta com aquele filho que teve que escolheu um caminho de perdição, louva a Deus porque o Senhor vai vencer essa batalha. Louva a Deus. Aquele namorado que você perdeu, aquele casamento que se esfacelou, sabe-se lá por quê, o que aconteceu com a cabeça daquela pessoa. Louva o Senhor, porque você não tem o que fazer. Josafá não tinha o que fazer, convocou um jejum e foi para a intercessão. Deus se manifestou, e a palavra diz assim, escutai os seus profetas, se manifestou e disse, a estratégia não é essa, Josafá. A estratégia não é você botar o povo todo de joelho chorando. Ela foi útil e importante, teve seu valor, mas a estratégia neste caso é o louvor. O louvor é mais poderoso do que o jejum. É fácil? Eu já contei. É difícil porque a gente não educou o coração da gente ao júbilo, ao louvor, a celebrar. A gente não educou. As coisas do mundo não nos educaram ao louvor. Por isso é mais difícil. Para algumas pessoas até não, também entendo. Mas seja a pessoa que você for, o louvor é o instrumento da vitória.